Bueno, le damos un saludo muy cordial a nuestros amigos en el canal en esta tarde calurosa de viernes en Bogotá, en Colombia. Estamos con algunos grados arriba, cosa que no es usual. Pero también tenemos para ustedes a un invitado muy, muy especial, una persona, sacerdote ortodoxo griego de la diáspora, que se ha vinculado desde hace algunos años a la trilogía analítica. Y este tema que está tan en boga hoy en el mundo de la espiritualidad, de si una cosa sí, si la otra no, y estamos en medio de una contradicción y una confusión profunda. Entonces nos pareció que era una buena oportunidad que alguien con la preparación suficiente, con la experiencia suficiente, nos diera unas luces sobre eso y a la vez hiciera el enlace entre la espiritualidad profunda, amplia, e la trilogía analítica e la visão da espiritualidade conjuntamente. Então, boa tarde para o senhor. A gente está aqui tentando compartilhar ou pedir que o senhor compartilhe a experiência que o senhor tem na trilogia e tem no seu trabalho espiritual e que fale para a gente como foi que o senhor se encontrou com a trilogia, achou a trilogia e como tem passado esse tempo até hoje. Sim, então muito boa tarde a todos. Né? Para mim, eu julgo que foi algo da providência divina ter conhecido a trilogia analítica, porque eu estava num momento da minha vida muito difícil. Tá? Eu estava já com meus 36 anos. Hoje eu tenho 40 e vou fazer 47 esse ano. Então, naquele tempo, estava com 38 anos. Eu era monge beneditino do Mosteiro de São Bento de São Paulo e estava passando por uma crise muito grande, porque já havia, pelo menos para mim, que a vida no mosteiro não estava mais satisfazendo as minhas necessidades espirituais. Para mim, naquela altura do campeonato, viver no mosteiro ou fora do mosteiro era como viver a mesma coisa. Então, tinha que tomar uma decisão, tá? Tinha que resolver essa questão, tá? Se saía do mosteiro, da congregação, ou continuava. Agora, continuar naquela situação, tá? Em que eu vivia praticamente como um aposentado, né? No acme, né, da minha existência. Né? Eu tinha sido mandado a Roma para continuar meus estudos lá, para voltar ao Brasil para dar aulas na faculdade do mosteiro. Né? E praticamente só essa vida acadêmica, essa atividade acadêmica não me sustentava, não me preenchia existencialmente. Né? E infelizmente também no mosteiro havia uma grande crise espiritual, uma secura espiritual. Quando no mosteiro não há uma pessoa com a qual você possa abrir-se, abrir o coração e falar dos seus problemas, né, das suas dificuldades, das suas crises, é muito difícil levar essa cruz sozinho. Tá? Então a tendência é, infelizmente, a pessoa acabar adoecendo, né, ficar mais doente. Tá? Então esse era o meu estado psicológico naquele momento. Então eu estava pensando já em então me desligar, né, do mosteiro para continuar uma vida que fosse mais saudável, né, menos patogênica, como era infelizmente a vida no mosteiro ali São Bento, em São Paulo. Para quem não conhece, o mosteiro fica no centro da cidade. Quer dizer, uma vida monástica no centro da cidade não é vida monástica.
né? Não há não há aquela separação, né, da agitação da cidade, né, de tudo aquilo que a cidade acaba também impondo, né, aos seus habitantes, né, nos mais variados pontos, né, da nossa existência, né, o consumismo, né, eh, de criar necessidades, né. A cidade, infelizmente, a vida na cidade hoje ela é muito, numa cidade grande, né, numa metrópole, é muito difícil, né, ela acaba gerando ansiedades, acaba gerando em nossos corações necessidades que na verdade não existem, né. Permítame un segundo, yo le voy a pedir a Roberto ahora que si tú puedes hacer un resumen más o menos en español Sí, de lo que nos ha dicho Aurelio. esto. El padre Aurelio ha explicado que el encuentro con la trilogía viene de un momento de crisis de su vida a los 36 años. Vivía en un mosteiro, ¿no? Monasterio, Aquí, sí. monasterio, aquí en São Paulo, y él dijo que ya sus necesidades espirituales ya no eran satisfechas dentro de esa vida monástica, se puede decir, ¿no? Y que no había a quien recurrir para, digamos, tratar de temas, de conflictos, de problemas, no había eso. Y él dice que la vida monástica dentro de un monasterio, dentro de una ciudad, es muy difícil, porque los atractivos de la ciudad, las exigencias, el consumismo, todo eso que está, digamos, ya es difícil, ¿no? Convivir con todo eso y no entrar, creo que es a lo que se refiere él, en conflicto o en choque dentro de una situación así. Yo creo que eso resumidamente es lo que ha dicho el padre Aurelio. Sí, hay una cosa ahí que me llama mucho la atención. Cuando él habló de la sequedad, Sí. de la sequedad, que es un poco la sequedad del alma. Y eu lembro um pouco a noite escura da alma de São João da Cruz, né? E a necessidade de procurar por uma luz que traz calma, equilíbrio e muita consciência, não? Uhum. Então, eu pediria para o senhor se fala um pouco dessa parte que é como muito interessante, não? E muito espiritual. Uhum. Perfeito. Então, dentro desse clima, né, espiritual no qual eu vivia de fato como num quarto escuro, né, Uhum. tateando, né, procurando uma solução, né. Então, resolvi, né, então, tomei a decisão de sair, né, de procurar esse processo de saída, da vida monástica para um outro estilo de vida. Então, nesse processo, eu acabei mandando, eu tinha que trabalhar, né, porque no mosteiro não ia mais ser sustentado pelo mosteiro, tinha que procurar meu ganha-pão, né, meu trabalho. Então comecei a mandar currículos para várias escolas e várias universidades, etc, né. E uma delas foi a Escola Millennium. E lá na Escola Millennium, quem recebeu o meu currículo foi a Mara. E a Mara viu que o meu currículo poderia ser interessante, para alguma atividade dentro não da escola de línguas, mas dentro de outro trabalho realizado na CITA. A faculdade de teologia estava ainda
embrionária, né? Não tinha ainda, não tinha sido, não tinha vindo à luz, né? Mas já estava já gestada, né? Já o esquema, né, da faculdade já estava montado, e o meu currículo foi parar na mão da doutora Cláudia. A doutora Cláudia marcou uma reunião comigo na CITA, me expôs, né, o projeto da Faculdade de Teologia e perguntou-me se eu não poderia fazer parte, né, desse projeto, né, o que eu vi que era uma oportunidade de, né, fazer um trabalho realmente mais interessante do que aquele que eu estava fazendo, né, até o momento, né, no mosteiro, né. Então, com isso, com essa proposta que a doutora Cláudia me fez, ela também me fez entrar em contato com o Dr. Cap, e naquela ocasião, era por volta do mês de abril, a doutora Cláudia estava dando um curso sobre a história secreta do Brasil. Então ela me convidou a dar uma aula no mesmo dia, antes da dela, que fosse uma espécie de corolário à aula dela. Então, se ela fosse tocar, por exemplo, no tema dos cistercienses, né? Por exemplo, São Bernardo de Claraval, né? Que é o fundador dos cistercienses, né? Então, para que os alunos tivessem, né, um conhecimento maior acerca daquilo que ela iria tratar na aula, então ela me propunha os temas, né? Então, queriam ser tratados na aula dela, então eu faria uma espécie de corolário, de aprofundamento, de link, né? Com o tema da aula dela, né? Isso foi de abril até junho, né? Quando, por volta do aniversário do Dr. Cap, eu fui convidado a celebrar, né, com muito prazer, a missa em ação de graças pelo seu natalício de 90 anos, se eu não me engano, né? E dali, a partir de então, o Dr. Cap pediu que eu celebrasse a missa aos sábados na CITA, tá? Para os trilogistas, tá? E ali, sem nada planejado, assim, nada pensado, né? Acabou se formando uma pequena comunidade, né, de oração, tá? Então, aos sábados, por volta das 2 horas, então, a cada sábado, começamos a celebrar a Santa Missa na CITA, tá? E, e até hoje, quase ininterruptamente, se houve alguma interrupção nesses anos todos, acho que foi uma ou duas, não é, Roberto? Acho que É, não teve poucas. poucas, né? Foram poucas as interrupções. Uhum. Isso porque o Dr. Cap valoriza muito, o Dr. Cap dá um lugar proeminente à religião na vida do homem, né? E também valoriza muito a Eucaristia, né? Então, a religião não no sentido institucional, né? Mas a religião enquanto algo que é inerente à nossa natureza humana, né? Uhum. Se nós somos Homo sapiens, podemos dizer também que somos homo religiosos, né, também, né? Então nós temos uma sede, né, do transcendente, né, que nas diversas culturas se procura satisfazer através das religiões, né, dos ritos religiosos. Então, a partir de então, aí também, concomitantemente, passei a ser atendido na análise individual pelo Dr. Cap, tá? Durante esse período, ainda eu estava ligado no mosteiro, porque o processo de desligamento não é assim do dia para a noite, é um processo que dura, né, às vezes até anos, né? Então, e a terapia,
a terapia individual, ela me ajudou bastante no sentido de a abrir-me a uma percepção que eu não tinha consciência alguma, que é da nossa doença, da nossa psicopatologia, tá. Até então, né, eu não tinha a mínima ideia, a mínima suspeita de que Uhum. eu estava doente, e que eu estava precisando, aquela minha busca, aquela minha procura ou essa minha insatisfação, né, com aquele momento atual da minha vida, era algo decorrente dessa psicopatologia, né. Então a terapia individual me fez, me fez sentir-me a mim mesmo e experimentar e ver-me no espelho, né, e reconhecer que eu sou uma pessoa doente, né, algo que eu não reconhecia absolutamente, né. Aliás, no mosteiro, infelizmente, as pessoas quando adoecem mentalmente, né, geralmente elas são encaminhadas para um psicólogo que geralmente receita, o Rivotril, né, para a pessoa ficar o dia inteiro dopada, né, como se isso fosse, né, sanar a realidade, mas a pessoa, né, começa a viver como um avestruz, né, na verdade, né, com a cabeça imersa, né, No buraco aí. no buraco, né, justamente. E os casos mais graves, né, são aqueles que são reportados ao psiquiatra, que às vezes encaminha, a casos mais extremos, a uma clínica psiquiatra, onde a pessoa fica, né, naquela. A primeira vez que eu entrei numa clínica psiquiatra, eu fiquei barbarizado, fiquei horrorizado, tá. Parecia uma visão do inferno, do Dante, né. É uma coisa, assim, realmente, eh, que me tocou muito, né. Eu tive que ir 2 vezes a clínicas psiquiátricas enquanto estava no mosteiro. Uma para visitar um confrade, que aliás não precisava desse recurso, e um outro, também, que estava colocado ali de maneira, inapropriada, e fomos lá para resgatá-lo, porque ele estava vivendo uma situação totalmente degradante naquela clínica, né, ali não era o caso, né, daquele tratamento, né. Então, essas pessoas, esses casos mais extremos, né, eram vistos pelos outros, digamos, entre aspas, sãos, como doidinhos, né, como, como às vezes até ridicularizados e até estigmatizados por conta dessa situação, né, porque infelizmente são pessoas que vivem dopadas, né, vivem praticamente como zumbis, né. Infelizmente essa é a realidade, né, assim que se tratam as pessoas doentes nos mosteiros, né, e talvez. Discúlpeme, padre, podemos hacer una pausa y Roberto hace un recuento y yo te Sí, ayudo si no te acuerdas. está bien. Me ayuda si me olvida algo. Bueno, él conoció, entró en contacto con Trilogía después de haber decidido llevar su vida por cuenta propia. Empezó a buscar trabajo porque ya no más era un proceso de desconectarse del monasterio. Y en ese proceso envió un currículum, una hoja de vida a Milenio, que es una escuela de idiomas conectada a la trilogía analítica, para que vieran su capacidad y quizás lo aprovecharan en algo ahí, ¿no? Perdóname, hago un paréntesis, se nos eh, olvidó decir que Aurelio tiene una preparación profunda en griego y latín, eh, sí, y tiene obviamente un bagaje desde el punto de vista cultural muy amplio, ¿no? Entonces, sí, sigue, por favor, que no lo hemos dicho. exacto. Entonces, aprovechando ese, quizás, doctora Claudia, porque Mara fue una secretaria que recibió esa hoja de vida y viendo la hoja de vida vio que había una posibilidad mucho mayor de que el padre Aurelio se conectara a la cita, que es
Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, e doutora Cláudia estava num processo embrionário de criar uma faculdade de teologia e vendo a possibilidade de que Padre Aurelio trabajara en esa facultad, lo invita a él para que haga parte de ese proyecto de crear el curso de teología, puesto que él tiene una profunda experiencia en teología. A partir de ahí, él también empieza a someterse al tratamiento analítico y abre un paréntesis ahí y explica que los problemas en los monasterios, la gente, digamos, los sacerdotes que presenten algún problema, son enviados a clínicas psiquiátricas y le dan medicamento Ribotril, creo que hay en Colombia también, ¿no? Sí, sí, pero eso es más suave, ¿no? Porque dan otros ansiolíticos y Ansiolíticos para que, y ahí pasa la persona a vivir, digamos, drogada con esos medicamentos sin resolver nada. Incluso él dijo que al visitar a una clínica, por cuenta de una visitación a un amigo suyo, a un compañero del monasterio, vio algo espantoso, que es una clínica psiquiátrica que él comparó al infierno de Dante, de tan terrible que era el ambiente, el entorno de ese lugar. También fue segunda vez a rescate de un amigo que él dijo que no debería estar en una situación como estaba porque no era necesario estar allá, ¿no? En una situación degradante, no sé si se dice así en español, sí, y degradante. que él consideraba que no era necesario eso. Entonces, él, no sé si volviendo atrás un poco, él dijo, la experiencia analítica, él hizo terapia individual, hace terapia aún individual, y a partir de ahí él empieza a entender que todo ser humano es enfermo. Todos nosotros tenemos una enfermedad mental. En un grado mayor o menor, todos presentan algún problema psíquico y que él empezó a entender que él tenía una enfermedad y que yo no creo que solo en el caso de él, pero yo creo que en general el ser humano no tiene conciencia de eso, ¿no es cierto, doctor Francisco? De Sí. que tiene todos nosotros tenemos una problemática mental que puede refletir en la vida emocional, en el trabajo, en nuestra salud, en nuestras decisiones, incluso una relación profunda con la vida espiritual. Exacto. ¿Algo más, doctor? No, yo creo que una cosa que Aurelio dijo acerca de lo espiritual lo hace pensar a uno en ese grupo de sacerdotes en el mundo. Bueno, la Iglesia Católica, que es la que yo por lo menos he estado más cerca, que ya no como antes, pero observando un poco cómo ellos veían un poco, como él decía, de una forma ridícula a los que supuestamente tenían algún problema y mirándolos como si fueran unos loquitos ahí, ¿no? Sí. Entonces, me parece eso, pues, una caricatura de lo que es, porque las personas, obviamente, al desconocer ese proceso patológico, pues lo que hacen es profundizarlo y actuar mucho más como enfermos, ¿no? Como realmente son. Entonces, yo oyéndolo, a mí me gustaría profundizar. Él habló de los rituales, de la misa, de la Eucaristía, la trilogía analítica, y Norberto Keppe tiene un enfoque sobre la Eucaristía hermosísimo, incluso con un entrelazamiento con la física que le da una dimensión muy, muy profunda y obviamente irrebatible desde el punto de vista del concepto inclusive. Entonces, a mí me gustaría saber, más como neófito, pues, si hay alguna diferencia entre religión y espiritualidad.
Entonces, ouvindo o senhor falando da espiritualidade e das coisas que significam os rituais, a Eucaristia, tudo isso, da importância da religião no ser humano, eu quereria saber se existe uma diferença entre espiritualidade e religião. Sim, sim, sim. Existe uma neta diferença, né? E acho que atualmente as pessoas estão mais sensíveis a essa diferença, porque havia uma confusão entre ambas. As pessoas confundiam a instituição religiosa, né, a religião, com a espiritualidade, né? E como a religião, sendo, de certa forma, é aquela que controla a espiritualidade, né? Então eu já na teologia já tinha uma percepção diferente dessa mentalidade. Eu nunca fui muito institucional, apesar de estar dentro da instituição. Quando eu entrei para a teologia, eu decidi dedicar meus estudos mais à teologia oriental dos cristãos do Oriente, né, do que a teologia ocidental que eu já conhecia, né? Nasci nesse ambiente, né? Já tinha mais conhecimento, então queria aprofundar mais o cristianismo de matiz oriental, mais místico, né? Mais ligado também a uma outra percepção, né? Uma outra cosmovisão diferente da cosmovisão ocidental, né? E posso dizer que foi lá pelos meados de 1999, quando eu entrei na faculdade de teologia, né? Ali começou de fato o meu processo de me tornar um cristão ortodoxo, um cristão católico ortodoxo. Sabem que a igreja ela está dividida em dois grandes hemisférios, a igreja católica, né? Católica significa universal, segundo o todo, né? Então, no Império Romano, a igreja estava circunscrita, né, no primeiro milênio, basicamente ali a região, a bacia do Mediterrâneo, né? Então havia a igreja latina, ocidental, e a igreja oriental, né, de língua grega, né? Não só língua grega, mas também havia como línguas teológicas, né? E da espiritualidade, o siríaco, o aramaico, a língua dos cristãos etíopes na África, o copta também no Egito, né? As línguas eslavas depois, né? Que foram agregadas a, a teologia oriental, né? Então, há uma diversidade linguística, a uma diversidade linguística corresponde uma, uma diversidade também de cosmovisões, tá? Porque a cada língua, quem fala mais de uma língua percebe muito bem isso, né? Cada língua é como um óculos, né? Com o qual nós enxergamos a realidade, né? Então, se a gente quer expressar a realidade em português, ela não é totalmente igual 100% como em espanhol, ou em inglês, ou em qualquer outra língua. Tá? Então, essa variedade linguística também leva uma variedade de pontos de vista. Né? Então, posso dizer nesse sentido que a teologia e a espiritualidade oriental, ela é muito mais, digamos assim, mais rica, mais cheia de expressões do que no mundo ocidental latino, né, que ficou circunscrito, né, a uma expressão só, né, que depois, mais à frente, na época do Renascimento, né, houve a fratura, né, do mundo da cristandade ocidental, aí surgiram as igrejas protestantes, né, depois a, a própria igreja viu-se também, de certa forma, internamente dividida, né, entre
disputas internas entre as próprias ordens religiosas, né? Então, o cristianismo oriental, ele tem uma caminhada, inclusive pouco conhecida também no Ocidente, né? Aliás, os ortodoxos aqui no Brasil não passam de, pelo último censo, não passam de um pouco mais de 100 mil pessoas no Brasil todo, né? Porque não é a Igreja Ortodoxa, ela reconhece, né, que está dentro do território da Igreja Católica. Hoje, o diálogo entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica é muito, muito profícuo, né? Muito bom, né? Se percebe que as causas, as divisões são mais políticas do que teológicas, né? Então, e também há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Tanto é que quando eu me tornei um padre ortodoxo, eu nem fui reordenado de novo. Eles me aceitaram com a minha ordenação católica, tá? Aliás, o fato de eu ter me tornado ortodoxo também faz parte do meu processo dentro da trilogia, porque o Dr. Kepp, de certa forma, foi quem salvou a minha vocação sacerdotal, tá? Porque ele me fez ver que o problema não era no fato, não estava no fato de eu ser sacerdote, né? Que é uma graça de Deus, né? Mas da maneira como eu estava idealizando o sacerdócio até então, né? Da maneira como o sacerdócio infelizmente estava sendo vivido, né, na instituição onde eu estava. Então essa distinção neta entre religião e espiritualidade fez com que eu, de fato, não abandonasse, quando saí do mosteiro, não me tornasse assim um ex-padre ou um ex-religioso. Muito pelo contrário, né? Uma vez que eu saí da instituição, obviamente, depois eu contraí matrimônio com a professora Rocio, que acho que o senhor conhece também, né? Contrair matrimônio, e aí dessa maneira já não podia exercer mais o sacerdócio na Igreja Latina, como vocês sabem, né? Não existem padres casados na Igreja Latina, mas na Igreja Ortodoxa existe. Então eu pude continuar sendo um padre ortodoxo, ou sendo um padre, um sacerdote, né, cristão, dentro da Igreja Ortodoxa. Tá? Que desse ponto de vista ela é menos presa a, a, digamos assim, a lei pela lei, né? Mas a espiritualidade, ela de certa forma prevalece sobre a mera lei, né? A mera instituição, né? Então, na Igreja Ortodoxa, eu tive uma oportunidade de continuar sendo sacerdote, né? Por essa razão que ainda celebro, né, as missas também na trilogia, porque eu não deixei de ser padre, né? Houve uma continuidade, tá? E quem de fato salvou a minha vocação sacerdotal, de fato foi o Dr. Kepp, que durante a análise me fez perceber o bem que eu tinha, tá? E que eu, infelizmente, não estava enxergando, não estava percebendo pela minha inveja, né? Então, eu descobri que o bem maior que Deus me deu foi o sacerdócio, não poderia abandoná-lo de maneira alguma, tá? Então, e também por ter consciência, né, de que dessa neta cisão entre religião e espiritualidade, né, pude também pude dar esse passo em direção à Igreja Ortodoxa, porque tem muita gente que gostaria de continuar sendo padre e não é porque acha que eu vou passar para uma outra igreja, essa igreja não é a minha igreja, mas a igreja é uma só. Tá? A túnica em consúltio de Cristo é uma só. Tá? O que nós temos são divisões políticas que se cristalizaram pelos séculos, né? E às vezes são difíceis de serem
dirimidas assim do dia para a noite, com uma canetada, com uma simples assinatura de um documento, né? Então, o fato de eu aceitar, continuar a ser padre na Igreja Ortodoxa também se deveu a isso, né? Não pensar na Igreja apenas na instituição humana, jurídica, né? Canônica, mas também de pensar a Igreja de maneira mais larga. Quer dizer, o que é a Igreja? Para nosso Senhor Jesus Cristo é onde dois ou mais estão reunidos em seu nome. Ali ele prometeu que estará presente no meio deles. Essa é a Igreja una, santa, católica e apostólica, né? O resto vem da administração humana, vem do desenvolvimento histórico, né, cultural, que é secundário, não é a essência. Então a espiritualidade trilógica, como sendo uma espiritualidade, sobretudo científica, ela nos faz ver com mais clareza, né, aquilo que é basicamente bom, belo e verdadeiro. Enxergar aquilo que de fato aquilo que é essencial daquilo que não é essencial, porque muitas vezes a gente sofre por conta daquilo que não é essencial, daquilo que é secundário. Aí não por aquilo que de fato é importante da nossa vida, né? Então a minha continuidade, né, como sacerdote na Igreja Ortodoxa também se deveu a essa abertura de consciência que eu tive na terapia, porque também eu tenho muitos padres que, aliás, tem um colega que acabou de sair recentemente do mosteiro também, pelas quase as mesmas razões que eu, né? E eu falei, olha, você pode continuar sendo padre na Igreja Ortodoxa, se você, né, contrai matrimônio, né, não tem problema, isso não é impedimento. Mas não é a Igreja Católica e não sei. Bem, se você pensa dessa maneira apenas institucional, a religião, então, de fato, você fica circunscrito, né, a um jurisdicionismo religioso que te impede de viver a espiritualidade, né? A vida espiritual, a vida em Deus, né? E Deus não está preso a instituições, absolutamente, né? Não são as instituições que controlam a Deus. Aliás, muitas vezes nós idealizamos, muitas vezes somos treinados a pensar assim e fazer as pessoas também a pensarem assim, né? Acho que todos vocês já ouviram aquela máxima: fora da igreja não há salvação, né? Atribuída a Nossa, São Cipriano de Cartago. Mas é uma frase tirada de um contexto bem preciso, né? Em que se vivia naquele momento, em que havia um cisma na igreja, né? E um cisma que não tinha razão de ser. Então, por essa razão, Cipriano de Cartago advertia, né, que aquela comunidade que estava se separando de maneira egoísta, né, quer dizer, ela não estava se separando por motivos justos, né? Então, dessa forma, essa saída, esse cisma, né, essa apostasia, é de fato algo que faz com que nós nos separemos, né, da comunhão com os demais irmãos, né, que é a igreja, né? Então, fora dessa comunhão, né, da igreja, não há salvação, né? Se essa separação ela é levada por motivos teomânicos, né? Porque de fato quem estava à frente desse cisma era um padre, era um presbítero, não era nem um bispo. Agora eu esqueci o nome dele. Não sei se era. Não estou certo se era Novaciano. Bem, eu não quero dar informações imprecisas. Mas havia um padre que não estava contente, né, que queria fazer a sua própria comunidade. Né, então, por isso que ele fez esse cisma. Então, daí surgiu essa máxima: fora da igreja não há salvação. Mas onde é que está a igreja? A igreja é onde está o Cristo.
tá? E muitas vezes as instituições perderam essa presença de Cristo, tá? Mas a vida espiritual, não. A vida espiritual, o Espírito sopra onde quer. Tá? Então, a espiritualidade ela pode ser vivida, sim, tá? De uma maneira não institucionalizada. Tá? Nós todos somos templos de Deus. Tá? Eu acho que a trilogia também analítica nos dá essa consciência da nossa dignidade, inclusive religiosa nesse sentido, né? De que cada um de nós é um templo de Deus, tá? E nós devemos zelar, né, pelo bem, que Deus deu a cada um de nós como a vasos de argila, tá? Um bem É, precioso que Deus deu a cada um de nós, tá? eu acho que agora Roberto pode fazer um resumo de pronto de... Sí, voy a cortar un poco, ahí sí hay algo, complementos, ¿ok? Sí, señor. Bueno, entonces, a partir del momento que él empieza a hablar sobre religión e espiritualidad, que fue la pregunta de doctor Francisco, él empieza a decir que hay la diferencia es que religión trata de, digamos, direccionar o la espiritualidad, ¿no? Pero él ve eso como algo más de la institución, porque la espiritualidad, según él se profundizó en trilogía analítica, es un tema interior en que el ser humano se conecta a Dios, al bien, la belleza y la verdad. Entonces no se trata de estar conectado a una institución. Él dice que él mismo, cuando estaba en la institución, él no se encajaba tan bien con lo institucional. Incluso lo llevó a buscar mucho los estudios de la espiritualidad o de la religión oriental, ya de esa época. Y así con el tiempo, él fue notando eso, que las religiones tratan de hacer, transmitir esa idea de que el ser humano se conecta a Dios a través de ellas y no a través de su propia espiritualidad. Y también dijo que todo ser humano, nosotros somos templos de Dios, de Cristo. Nuestra espiritualidad tiene que ver con eso, con nuestra vida que está conectada a Él y no a una institución, claro. Él dijo que incluso con la posibilidad que le dio trilogía por el estímulo de Dr. Kepe, que le explica que en una sesión de terapia que el salir de la vida religiosa no haría bien a Padre Aurelio, porque él ya tenía esa, digamos, era su vocación ser religioso y que él no debería abandonar, y por la posibilidad que él tuvo de contraer matrimonio y continuar siendo sacerdote dentro de la iglesia ortodoxa. Entonces eso le estimuló a continuar su carrera o su vida religiosa, ¿no? Y él dice eso, que la iglesia, como uno ve, el católico ve la iglesia como la institución, e incluso él dijo que hay un dicho que no sé de quién, no me acuerdo ahora, de que postuló que estar fuera de la religión sería estar fuera de la salvación. Sí, Y él dijo que eso, no me acuerdo ahora quién habló, el santo que habló eso, fue en un contexto específico, que él no tiene esa visión, y que la iglesia significa dónde está Cristo, ¿no? Entonces un grupo que se reúna
para, digamos, vivir la vida cristiana con Cristo, ahí está la iglesia de Dios. Entonces yo creo que eso fue un punto profundo que nos muestra que nuestro entendimiento de la vida religiosa es, es restrito a esa idea que nos transmitieron desde hace mucho, ¿no? De que ser religioso o tener religión es pertenecer a una institución. Sí, yo creo que, bueno, uno de los aspectos que me parecen a mí relevantes es la parte humana que nos muestra cuando el padre Aurelio habla de la posibilidad de contraer matrimonio, que es algo fundamental para cualquier persona, sea cristiana o no. Pero Sí. también le da la validez de que una persona que vive una vida en pareja pueda orientar a otros que viven una vida en pareja, porque eso a mí en lo personal me parecía algo cojo, ¿no? Como una persona que vive en el celibato me va a decir a mí cómo resuelvo mis problemas de pareja o qué estoy viviendo. Yo lo veía siempre como muy fuera de foco, como muy arrogante, ¿no? Pensar que sin tener la experiencia de vida ellos podrían de alguna manera orientarlo a uno de una manera correcta, ¿no? En esa parte de la vida. Entonces me parece un punto fundamental que le da otra dimensión. Y cuando Aurelio dice que la espiritualidad se puede vivir de una manera no espiritualizada, no institucionalizada, me parece algo absolutamente grato a los oídos de las personas porque les abre la posibilidad, porque la gente, y ahora mucho más, le tiene miedo a la institución, ¿no? A los comportamientos institucionalizados y dogmatizados que la gente adquiere, que a veces ni siquiera tienen un punto de referencia o conceptual o racional o razonable siquiera. Entonces, si yo para ser espiritual no tengo que institucionalizar mi vida interior, yo creo que mucha gente va a entender muchas cosas que ha estado esperando durante mucho tiempo. Entonces Sí. yo creo que es un aporte que le agradecemos a Aurelio de una forma sincera, porque yo sé que eso va a ayudar a muchas personas. Y ya para terminar, yo quería hacerle una pregunta en 3 frases cortas. ¿Qué le diría un sacerdote como usted a una persona dentro de la trilogía o fuera de ella para vivir una espiritualidad sana que no sea alienante, ¿no? Uhum. O sea, como que a pessoa poderia viver uma espiritualidade sã sem se alienar da vida? Né? Em primeiro lugar, não confundir santidade com sanidade. Tá? Essa é a primeira grande confusão quando a gente pensa que quando a gente confunde religião com espiritualidade, porque na religião o que é importante é a santidade, é óbvio, né, que Claro. é importante ser santo, mas o que significa ser santo? Tá? A trilogia nos ensina que a sanidade, né, que a santidade, né, consiste em estar em contato com a vida em nosso interior. Tá? Uhum, Então isso é a sanidade. Então a espiritualidade, ela nos leva a esse contato com o nosso interior. A religião, de certa forma, não nos leva a essas camadas mais profundas do nosso ser. Ela toca, às vezes, o sentimento, gerando sentimentalismo, né, momentâneo, como acontece em algumas denominações cristãs, onde aquela histeria, né, aqueles arroubos, né, inclusive na própria Igreja Católica, inclusive acontece isso, né? Então, muito importante isso, é não confundir santidade com sanidade. Tá? E outra, a verdadeira santidade é a sanidade. Tá? Uhum. É justamente a, a recuperação, né, do fluxo energético com Deus. Isso não se dá através de uma pertença
institucional, não se dá através de uma carteirinha, né, não se dá através de um diplominha. Não, não, isso é algo, essa conexão energética com Deus é algo que está para além de qualquer religião, tá? Então, essa percepção, né, de Deus enquanto a fonte de toda beleza, bondade e verdade, também ela expande o nosso horizonte, tá? Então faz com que, inclusive, não é necessário sair das instituições, mas podemos vê-las com um olhar mais real, mais são, tá? E poder enxergar aqueles elementos patogênicos, né, ou que causam, né, patologias, e tentar minimizar e neutralizar esses elementos. Então, eu acredito que a solução não é simplesmente sair das instituições, mas buscar, de fato, com essa espiritualidade científica, tá? Que não é fanática religiosa, científica, porque está baseada, né, numa metafísica, né? Ver aquilo que está certo e o que está errado, quer dizer, enxergar a realidade das nossas instituições e não idealizá-las. Tá? Infelizmente, nós idealizamos muito. Eu mesmo, digo de mim mesmo, né? Idealizei muito a minha pertença à instituição. Tá? Então, nós devemos estar atentos a isso também, né? A não idealizar demais, não endeusar seres humanos. Né? Uma coisa que, por exemplo, não tem na ortodoxia, que há muito, né? Infelizmente, no cristianismo latino, é o endeusamento de uma pessoa. Tá? Então, isso é, além de estimular a teomania no outro, né, faz com que nós também idealizemos demais a pessoa, né, do líder religioso, né, fazendo com que ele até tome o lugar de Deus, muitas vezes, na nossa espiritualidade, né, não na espiritualidade, mas na prática religiosa. Né? Então, essa percepção de que a espiritualidade ela pode ajudar a religião, tá? A religião, aliás, as práticas religiosas, elas nascem, né, todo o misticismo litúrgico, né, a beleza da arte sacra, da música sacra, né, das diversas manifestações artísticas que nasceram dentro do ambiente religioso, se devem justamente à espiritualidade, não à instituição em si. A instituição dá os meios, dá os recursos, é mecenas, né? Mas o que gera, o que faz com que a beleza, a bondade e a verdade se expressem através da arte, né, na religião, é a espiritualidade. Tá? Isso a gente tem que ter também consciência. Né? Muitas vezes a gente se atrai a uma outra religião por conta desses aspectos exteriores, mas temos que estar conscientes, né, de que qual é a raiz, né, desses aspectos exteriores, o que eles significam de fato na nossa vida espiritual. Tá? Isso também é muito importante, porque assim nós não caímos num ritualismo. Tá? Começamos, porque o ritualista é como um papagaio, religioso, né? Ele vai ali, recita, fala as orações de cor e, de certa forma, com isso pensa estar estar quites, né? Com Deus, né? E sendo que a oração, né, a prática da oração é algo muito mais profundo, que pode ser feito em qualquer lugar, independentemente de templos religiosos, porque porque nós, como eu havia dito, nós somos o verdadeiro templo de Deus. Tá?
Então, não sei se eu embaralhei muitas. Se eu tinha proposto 3 frases curtas, eu acabei fazendo outro discurso. Mas em linhas gerais, podemos resumir assim: não confundir sanidade com santidade, tá? Não pensar que a espiritualidade depende da religião, tá? Na verdade, a religião depende da espiritualidade, tá? E que a nossa prática religiosa, na verdade, ela está mais na nossa ação bela, boa e verdadeira, do que pura e simplesmente muitas vezes fazer cumprir ritos, que muitas vezes não significam muita coisa na nossa vida espiritual. Então, como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou a fazei de vós mesmos hóstias vivas, agradáveis a Deus. Então nós somos o sacrifício. Quer dizer, a nossa ação se corresponde à beleza, à bondade, à verdade. Essa ação é uma ação espiritual, é uma ação verdadeiramente religiosa. ¿Tú crees que puedes hacer algo? Digamos, yo puedo, tú me dices de todas maneras, ese punto de no confundir santidad con sanidad, que es un punto que toca el doctor Keppe en Contemplación y Acción, donde él dice que uno, para ser santo no hay que ser sano, pero para ser sano sí hay que ser santo. Entonces, es un punto fundamental ahí. El estar consciente de no caer en los sismos, en los ritualismos o en los formulismos que hacen que la religión sea una cosa mecánica y no tenga un trasfondo profundo. Es algo también que me parece importante resaltar. Y el reivindicarnos a nosotros mismos como templos de Dios. O sea, no necesitamos, como dice Keppe, de 4 paredes de cemento armado para tener una relación con Dios, una comunicación. No, nosotros mismos, como parte de Él, podemos comunicarnos con Él. Y lo otro de San Pablo, que no lo conocía, el de ser hostias vivas, me parece mucho más profundo todavía. Y ser nosotros el sacrificio entendido espiritualmente y de una forma profunda. No sé si Roberto quiere agregar más. No, yo creo que eso es muy importante entender eso, que la espiritualidad no viene de la religión, pero al contrario, ¿no? Hay una inversión ahí. Entonces sería la espiritualidad da la religión, ¿no? O sea, hace el ser humano religioso. Entonces, al contrario, ¿no? Y él también esa propuesta del Padre Aurelio, ese entendimiento de la trilogía, que la espiritualidad se da mucho a través de una acción bella, buena y verdadera, no solo a través de un ritual, de una creencia, pero de una acción práctica en nuestra vida. Entonces yo creo que eso es muy importante, que uno entienda que el entendimiento de la patología es conocer el pecado también a través de la ciencia, ¿no? Que lo que se llama pecado en la religión, doctor Keppe explica que es nuestra patología, nuestro egoísmo, nuestra inversión, nuestra envidia, nuestro incluso rechazo a lo que es divino, a lo que es bueno para nuestra vida, ¿no? Y eso es algo para mí lo más importante que entendí de esa charla, ¿no? Que nuestra vida espiritual empieza aquí, ahora, no en un futuro, en la eternidad. Entonces, ese bien que podemos vivir, ¿no? Esa armonía, esa felicidad, está aquí, ahora, en nuestro alcance. Solo tenemos que concientizar esa patología que comentó Padre Aurelio, ¿no? Que son nuestros pecados. Reconocer que somos personas enfermas es tener contacto con esa problemática interior y rescatar
ese ser esencial, ¿no? Que nuestra esencia es divina y que resuena con la trascendencia todo el tiempo. Incluso aquí en este planeta estamos más cerca de Dios de lo que pensamos. Y que, Yo de todas maneras agradezco muchísimo la gentileza del Padre, sí, la generosidad del tiempo y del conocimiento, y yo quedo muy contento como porque estos temas, en lo personal a mí me apasionan mucho, y ahora con tanta convulsión religiosa que vive el mundo, yo creo que las personas necesitan una orientación, necesitan aprender a discernir, a separar el trigo de la paja. Entonces, yo creo que sería muy, muy interesante repetir nuestro encuentro con el Padre Aurelio avanzando más en la temática porque es uma coisa muito interessante e muito apaixonante. Eu agradeço, senhor, a gentileza, a generosidade, a disposição que o senhor teve para participar conosco nessa reunião. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a confiança e a oportunidade de estabelecer esse diálogo que, para mim, também foi muito importante. ok, Obrigado. obrigado. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. Padre Aurélio. Boa tarde, bom prosseguimento a todos. Obrigado. Obrigado. Você também.